Olá pessoal, aqui é o Adriano Oliveira da Balsam Tecnologia e hoje nós temos aí o quarto vídeo do curso de hardware para certificação CompTIA A+. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre USB, Universal Serial Bus, uma continuação aí do vídeo anterior. E o que é USB? É a interface mais utilizada hoje em dia. É a conexão usada em dispositivos como impressoras, scanners, mouse, teclado, HD externo, entre outros. Quase tudo que você compra aí para ligar no seu computador, a gente vai estar ligando através dessa interface. Esses dispositivos são do tipo hot swap, ou seja, eu não preciso ligar e desligar o micro ou reiniciar a máquina para que o computador reconheça o dispositivo que eu estou colocando, né? Basta eu plugar ele no computador, o Windows reconhece e eu já começo a utilizar ele. E se eu quiser tirar ele, desconectar o dispositivo, eu também posso fazer sem a necessidade de desligar ou reiniciar a máquina. Aí a gente tem os três padrões de USB encontrados hoje no mercado. A primeira é o USB 1.1, que tem a transferência máxima de 12 megabits por segundo. Aí do lado direito você tem o logo dela, né? E eu coloquei também observações sobre o máximo tamanho do cabo para ligar o dispositivo no computador ou no notebook. No caso de eu estar usando um dispositivo USB 1.1 e esse dispositivo trabalhar aí a 12 megabits por segundo, o tamanho máximo desse cabo vai ser de 5 metros. No caso dele estar trabalhando com uma velocidade mais baixa, aí ele vai estar trabalhando com um cabo de no máximo 3 metros. Por que isso? Acima dessa metragem, o dispositivo pode não funcionar direito, ou sequer não funcionar. Aí varia um pouco de dispositivo para dispositivo, mas normalmente são essas distâncias aí que a gente tem que levar em consideração. O outro padrão, que é o mais usado hoje, a gente está em 2003, talvez você assista esse vídeo daqui a alguns anos, mas o padrão mais utilizado hoje é o USB 2.0, que o pessoal chama de High Speed USB, que ele já tem até um logo diferente, né? Quando você compra então um dispositivo com certificado, um dispositivo que atenda às normas de certificação para padrão USB 2.0, você tem um logo como aquele ali. E a taxa de transferência desse tipo de dispositivo é de 400 megabits por segundo. Não é de se jogar fora, é uma ótima taxa de transferência. E nesse caso você pode estar deixando o dispositivo até 5 metros de distância do computador que você estiver usando. Pode ser um netbook, um computador desktop, enfim. E o padrão mais novo é o padrão USB 3.0. que o pessoal chama de Super Speed USB, né? Então ele vai ter uma taxa de transferência de 4 gigabits por segundo. É muita coisa, né? E inclusive o logo dele muda um pouquinho também. Como vocês podem ver ali do lado direito, né? Vem escrito Super Speed Certified USB. E o cabo para ele então vai até 3 metros de distância. Se você passar dessa metragem, é possível que o dispositivo não funcione ou que ele não funcione corretamente. Aqui do lado esquerdo você vê a foto de um conector. Esse é o plug mais utilizado, é o padrão tipo A. Os dispositivos USB 1.1 e 2.0 utilizam exatamente os mesmos padrões. O tamanho não muda, é exatamente o mesmo conector. O plug padrão tipo A então é o mais utilizado, é aquele que você encontra muitas vezes, por exemplo, em pendrive. Esse pendrive que você compra aí, ele tem o padrão tipo A. E você tem que colocar, obviamente, ele num soquete apropriado. Do lado direito, mais embaixo,
tem um detalhe, né, uma foto aí da lateral de notebook, onde eu tenho dois soquetes para inserir aí o plug padrão tipo A, que é o mais utilizado hoje. Inclusive, se você comprar um hubzinho USB, tanto esses que esse tipo de hubzinho, a gente não está falando aqui nessa apresentação, mas ele pode ou não ter uma fonte para alimentar ele, para ele alimentar os dispositivos, e normalmente esses hubzinhos eles utilizam também o padrão tipo A. Aqui, ali marcado, tem o padrão tipo B. Esse padrão ele é mais usado em scanner e impressora. Ele é um pouco mais resistente, um pouco mais difícil ele sair. Então, normalmente do lado da impressora, do multifuncional, você tem um conector tipo B. E na outra ponta, para você ligar ele num hub ou direto no computador, no seu servidor, você tem o tipo A. Isso é muito normal. É o mesmo USB, tanto o padrão 1.1 quanto 2.0. O que muda aí no caso seria só o formato dele, mas é a mesma taxa de transferência, é o mesmo tudo, vamos dizer assim, exceto o formato dele. Existem outros tipos de plug que são menores, né? Principalmente aqueles utilizados em smartphones e em tablets. Aí nós temos dois exemplos, o micro B e o mini B, né? Eles são bem conhecidos aí, e é a mesma coisa que o que a gente mostrou anteriormente. Não necessariamente quando você tem esse tipo de conector, você vai ter o mesmo conector nas duas pontas do cabo. Na maioria das vezes você tem um conector desse tipo numa ponta e na outra ponta você tem o tipo A. É muito comum você ter esses cabos com as pontas diferentes. Isso acontece quando você, por exemplo, quer ligar o seu disco, o seu HD externo no computador. Como o HD externo ele é bem menor, ele é pequenininho, normalmente ele usa um conector menor, como o mini B. E na máquina, no seu notebook, no seu desktop, você vai ter o tipo A. Observações. Os conectores para USB 3.0 eles são similares com os demais. Só que assim, existem algumas diferenças. Então, para exemplificar, eu coloquei ali uma foto de um conector micro B, né, para USB 3.0. Percebam que ele tem no conector dele, do lado direito, ele é igual o micro B padrão, mas ele tem alguns conectores a mais na esquerda. Então, para você estar utilizando esse tipo de conector, o seu socket também tem que aceitar ele. No caso do conector tipo A, o tamanho é igual. Ele tem esses conectores a mais interiormente, né? Então, você até consegue encaixar esse tipo de conector numa porta convencional. Normalmente, quando você compra um dispositivo USB, ele já vem com o conector, ele já vem com cabinho, então você não precisa se preocupar muito com isso. Talvez a sua preocupação seja com o seu computador ou o seu notebook não ser compatível com esse padrão. Normalmente você também vai conseguir utilizar ele, mas não com a velocidade que ele poderia te oferecer caso o seu computador também tivesse uma porta USB padrão 3.0. E com isso a gente termina o nosso vídeo, só para dar uma geral aí nos conectores no padrão USB. Na semana que vem teremos mais um vídeo aí do nosso curso de hardware para certificação CompTIA A+. E espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Muito obrigado, até a próxima. Olá pessoal, aqui é o Adriano Oliveira da Balsam Treinamentos e esse é o nosso 5º vídeo do curso de hardware para certificação CompTIA A+. Hoje o que a gente vai fazer é dar uma olhada nos componentes internos do micro, ver o que cada um deles faz
e assim a gente vai ter uma visão geral de como que o microcomputador funciona. Essa aula é importante até para o entendimento das nossas próximas aulas, onde a gente vai entrar mais detalhadamente em cada um desses assuntos que a gente vai abordar agora. E a primeira parte aí dessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a fonte de alimentação. O que é a fonte de alimentação? A fonte de alimentação é responsável pela alimentação elétrica do computador. Basicamente, o que a fonte faz é pegar a alimentação elétrica da tomada, de 110 ou 220 volts, e baixar ela para valores menores, mais precisamente para 12, 5 e 3.3 volts em corrente contínua. A tomada fornece corrente alternada. Então, basicamente, é para isso que serve a fonte, para alimentar o micro e fornecer para ele uma tensão e uma corrente que ele possa usar. Ali embaixo, do lado direito, temos aí o conector, que é ligado na placa-mãe, é um conector com vários pinos. E quando nós tivermos a nossa videoaula sobre fonte de alimentação, nós vamos ver mais detalhes aí sobre esse componente importante aí no computador. Outra peça do nosso quebra-cabeça, que nós também vamos ter 1 ou 2 vídeos dedicados apenas a ele, é o processador, que é o cérebro do computador, é o que executa as instruções e controla diversos dispositivos. Esse cara é tão importante que normalmente nos referimos ao computador com o nome dele. Então, por exemplo, você vai numa loja para comprar um computador e o vendedor te fala que o Dual Core está em liquidação, ou que o novo i7 está sendo vendido por aquela loja. Na verdade, Dual Core e i7 não é o nome do computador, é o nome do microprocessador que está dentro dele. Mas ele é tão importante que acaba dando nome ao computador. Você se refere ao computador pela marca e modelo do processador. Até algum tempo atrás, o pessoal media o desempenho de um micro de acordo com a velocidade do processador. Essa é uma informação importante, mas não é o único aspecto que deve ser levado em consideração para definirmos o desempenho daquele micro. A gente vai ter algumas aulas mais para frente falando sobre esses tópicos, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas aí a gente tem uma visão geral do que faz o processador e duas fotos, né? Uma é um processador que é um dos tipos mais conhecidos, esse quadradinho. Os processadores mais novos, eles têm muito mais terminais do que esses, os terminais também são menorzinhos, né? Mas todos eles têm mais ou menos esse jeitão, né? É um quadradinho que você vai inserir aí no soquete. E um outro tipo de processador que você encontra no mercado, não encontra tanto quanto o outro, é esse tipo cartucho, né, que você instala no slot no computador. Eles basicamente fazem a mesma coisa. Tanto um quanto o outro, falando em processadores mais novos, tem dentro deles um tipo de memória chamado cache. A memória cache é a memória do microprocessador, onde ele também carrega dados para que ele possa executar determinadas funções. Falando em memória, aí nós temos um pente de memória RAM. E para que serve a memória RAM? É onde os dados utilizados pelo processador ficam. Então, quando você está rodando um programa, esse programa, os dados para a execução desse programa são carregados para a memória RAM do micro, né? Quando você desliga o micro, a memória RAM ela é apagada. Por isso que ela é chamada de volátil. Então, para isso, quando você estiver, por exemplo, digitando um texto no seu editor de texto ou fazendo uma planilha, uma apresentação, você sempre tem que salvar, né? Por que você tem que salvar? Porque enquanto você não salvar esse arquivo, ele ficará na memória RAM. E quando você desligar o micro, esse arquivo então será apagado. Por isso, nós temos as memórias de massa, né? A memória de massa é aquela memória que não é apagada quando o micro é desligado.
E aí nós temos um belo exemplo, o mais usado, que é o disco rígido. Nós vamos ter também, nós vamos falar especificamente aí em algumas aulas apenas sobre o disco rígido, mas basicamente é onde os dados ficam gravados. Então, no exemplo anterior, quando eu falei daquele arquivo que você está fazendo no seu editor de texto e você salva ele, você está salvando no HD, você está salvando no disco rígido. Então, nesse caso, você pode desligar o computador e quando você ligar ele de novo, ele vai continuar gravado no HD. Então, aí a gente já começa a juntar algumas peças do nosso quebra-cabeça. O seu sistema operacional, seja ele Windows, seja o Linux, basicamente vai ficar instalado no disco rígido. Quando você liga o computador, o seu sistema operacional então é carregado do HD para a memória RAM. E da memória RAM, o microprocessador pega esses dados para executá-los. Tá legal? Os dados mais utilizados, o processador guarda em sua memória de cache, que trabalha exatamente uma velocidade tão alta quanto ele consegue. O que ele não encontrar então na memória de cache, ele busca na memória RAM. E o que ele não encontrar na memória RAM, provavelmente deve estar aí no seu disco rígido. Então, quando você salva seus arquivos de música, quando você salva fotos e vídeos, eles ficam no disco rígido. Mas quando você precisa executá-los, eles vão ser carregados para a memória RAM. E o disco rígido é um componente muito importante, ele recebe esse nome porque interiormente ele tem realmente discos rígidos. Quando nós fizermos nossa aulinha aí sobre disco rígido, a gente vai mostrar um disco aberto aí para vocês. E esses dados são gravados então nesses discos. Hoje em dia, os Ultrabooks e a maioria dos Netbooks utilizam um tipo de disco rígido chamado SSD. Aí ele já não tem essa parte mecânica do disco rodando. Ele é composto por diversos módulos de memória. A gente vai ver isso direitinho mais para frente também. E aí nós temos a placa-mãe, né, a placa principal do seu micro, onde tudo no seu micro é ligado direta ou indiretamente na sua placa-mãe. Nós vamos ter algumas aulas aí falando sobre esses componentes, mas basicamente na sua placa-mãe você tem o que? Você tem o chipset. O chipset é o conjunto de chips que tem na sua placa-mãe. Na sua placa-mãe tem vários CIs que controlam diversos aspectos aí do computador. A gente vai ver direitinho o que eles fazem exatamente nas próximas aulas. Você também, na placa-mãe, tem uma memória, que fica um programa onde você configura a BIOS, que são a Basic Input Output System. Então, tudo aquilo que tem no seu computador, né, em termos de entrada e saída de dados, você vai controlar através desse programa e você pode configurá-lo. A gente vai mostrar isso para vocês também. Ali do lado esquerdo nós temos o soquete para colocar o seu microprocessador. Hoje em dia é meio difícil, se você abrir o seu micro, você provavelmente não vai ver esse cara, né? Porque ele vai estar soterrado por um monte de coisa. Você vai colocar o processador ali, em cima do processador normalmente se coloca um dissipador de calor, e em cima do dissipador vai um cooler, para tirar o ar quente de cima do dissipador. Mas aí você tem uma placa-mãe, digamos assim, pelada, você está vendo todas as suas partes, né? Ali do lado esquerdo, na parte de cima, nós temos dois bancos de memória. Nós temos dois slots para estar colocando memória RAM, que a gente já falou anteriormente para que serve. E ao redor aí nós temos os dispositivos de entrada e saída. Então ali embaixo nós temos, a gente está vendo de cima, né, entrada para áudio, entrada para porta paralela. Foi assunto da nossa aula retrasada, se não me falha a memória. E temos aí os controladores, né, para a gente estar inserindo os nossos discos rígidos, seja do tipo IDE ou SATA. Essa placa ela é um pouquinho mais antiga, mas é legal justamente para a gente poder reconhecer todos esses dispositivos. E aqui a gente aproximou um pouco
a placa-mãe e você vê 3 slots, né? 2 slots PCI e um PCI Express, que são os slots de expansão. A gente vai ter... É um assunto para uma de nossas próximas aulas, e a gente vai falar sobre esses slots de expansão, que basicamente é onde a gente vai encaixar outras placas que vão realizar determinadas funções aí dentro do computador. Placas de vídeo, placas de rede, fax modem, placa de captura e por aí vai. E assim chegamos ao final desse nosso vídeo, onde nós demos uma visão geral dos componentes que você encontra no computador. A partir daqui, a cada aula nós vamos falar especificamente sobre um desses componentes, sobre uma dessas partes. Nós vamos ter aí uma aula dedicada apenas, uma ou duas aulas dedicadas apenas à fonte do computador e à sua alimentação elétrica. Nós vamos ter vídeos dedicados apenas aos processadores, outros vídeos dedicados apenas à memória RAM, apenas aos discos rígidos e por aí vai. Espero que você acompanhe todas elas. Agradecemos aí pela audiência. Se você gostou desse vídeo, se você está nos assistindo pelo YouTube, você pode clicar aí no gostei, no joinha, dar uma força aí pra gente. Você pode se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário e a gente agradece. Muito obrigado e até a próxima.